Bom, gente, essa é a nossa aula de Direito Empresarial número 3, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução ao direito societário propriamente dito, né? Nós vimos nas aulas anteriores o empresário individual, nós vimos os conceitos básicos realmente do direito empresarial, uma parte bem inicial realmente, e hoje nós vamos entrar em sociedades propriamente dito, né? Atualmente, né, o Código Civil de 2002, né, no seu artigo 981, ele acaba estabelecendo ali o que vem a ser sociedade, né? E lembrando, né, de acordo com o 9, aí sempre tem que fazer essa referência de acordo com o 966, tanto o caput quanto o parágrafo único, a sociedade, igual está disposto lá, ela pode ser empresária ou não empresária, né? E nesse caso, quem é empresária é a sociedade e não os sócios, né? Os sócios são sócios, a sociedade que ela é efetivamente empresária. Os primeiros elementos conceituais que nós temos que destacar, que são pelo menos 5, né? É que para haver, né, sociedade, nós temos que ter a existência de 2 ou mais pessoas. Existem aquelas exceções, tá? Existem aquelas exceções que nós vamos trabalhar durante o curso, que é, por exemplo, a sociedade anônima, né? A subsidiária integral, a própria empresa individual de responsabilidade limitada, né? Ela não é uma sociedade, mas é uma empresa individual, e também a atual, né, sociedade limitada unipessoal, né? Então, principalmente a unipessoal, sociedade limitada unipessoal e a subsidiária integral, né, sociedade anônima, elas têm a característica de sociedade, mas elas são unipessoais. Então, tecnicamente, né, não estaria fora desse elemento conceitual. Tem que haver a reunião, né, um outro conceito, um outro elemento indispensável é haver a reunião de capital e trabalho, né, ou seja, os fatores de produção eles têm que ser unidos. Lembra lá o 966 que diz que tem que ser uma atividade organizada e tudo mais? Então, essa organização está relacionada a isso. A atividade ela tem que ser econômica, ou seja, não pode ser sem fins lucrativos, né, sem fins econômicos, sem finalidade econômica. A sociedade, para ser empresária, sempre tem essa finalidade econômica. Os sócios, né, eles têm que ter finalidade em comum, têm que ter fins comuns, né, ou seja, a sociedade ela é criada para atingir determinado objetivo, uma determinada finalidade. E essa finalidade tem que ser comum, ou seja, não tem como, né, ter uma sociedade totalmente com disparidade. E tem que haver aí a partilha dos resultados, né? Então esse é um aspecto bastante interessante. O Tavares Borba ele estabelece que a sociedade é uma entidade de personalidade jurídica, né, com patrimônio próprio, atividade negocial e fim lucrativo. Eu particularmente não concordo com essa posição, porque existem sociedades em que não existe personalidade jurídica, como nós vamos ver na aula de sociedade em conta de participação. Então, a sociedade em conta de participação é uma sociedade despersonificada, mas que ela é sociedade, né? Embora na aula de SCP nós vamos ver que há uma grande divergência doutrinária, se ela é natureza eminentemente contratual, natureza jurídica de sociedade, mas isso aí é uma outra história. Sociedade não é o mesmo que empresa, né? A sociedade não é empresa, a sociedade não é a firma não é a empresa, né? Então, sociedade é um sujeito de direitos e a empresa e a firma em si, só pelos conceitos que o Código Civil traz, não são. Então, não se confunde sociedade com empresa, firma, enfim, qualquer outra coisa. Sociedade é esse sujeito de direitos, né, que passa a surgir, ou que passa a existir lá com a inscrição dos seus atos no órgão competente. Os elementos da sociedade. Os elementos gerais da sociedade, eles são os elementos, né, naturais lá, originários lá do direito civil comum, que são os do artigo 104 lá do Código Civil, que é consenso entre as partes, ou seja, tem que ter manifestação de vontade das partes, o objeto tem que ser lícito, né, esse conjunto de atos a serem praticados pela sociedade, eles têm que ser lícitos, ou seja, não pode ter uma sociedade que tem por objetivo explorar uma atividade, ainda que seja econômica, mas que seja ilegal, por exemplo, né, o próprio tráfico de ilícitos, né? Não poderia haver, né, uma sociedade nesse sentido, porque o objeto não é lícito. E a forma, ela tem que adotar a forma prescrita ou não, né, defesa em lei, né? Então tem essas características.
Os elementos da sociedade, os elementos específicos, né? O primeiro grande elemento específico de qualquer sociedade é a contribuição para a formação do capital social. E aí nós analisamos, né, o artigo 104, que fala, né, que é obrigatório a contribuição do sócio para a formação do capital social. Ele pode ser em dinheiro, bens ou trabalho, exceto, né, vamos lá, dinheiro, bens ou trabalho, isso para sociedades simples. Quando se trata de sociedade limitada, sociedade anônima e os sócios comanditários nas comanditas, não pode haver contribuição em trabalho, somente em dinheiro ou bens. Vejam só, né? Essa contribuição para a formação do capital social, ela, né, artigo 104, ela é obrigatória e ela só se dá em dinheiro e bens para a sociedade, tecnicamente para sociedades empresárias sempre, né, principalmente limitada, né, e pode ser em trabalho, né. Aí você fala, mas sociedade em nome coletivo ninguém usa mais, gente, calma, né, hoje em dia ninguém usa mais sociedade em nome coletivo, essas coisas que estão em desuso já. O outro grande elemento específico é a participação nos lucros e nas perdas, que é obrigatória, né. O artigo 1008 e o artigo 1007 estabelece que é obrigatório participar nos lucros e nas perdas. O que é interessante é que alguns doutrinadores entendem que, principalmente o Fábio Lhoa, o Gladstone Mamed, entendem que a participação nas perdas não é elemento específico, não é essencial, né? Vamos dizer assim, não é específico ali da sociedade. Mas, né, algumas juntas comerciais, e principalmente a junta comercial aqui do estado de Rondônia, ela estabelece que o contrato social ele tem que dispor sobre a participação nos lucros e nas perdas, não apenas nos lucros, né? Então, de certa forma, a interpretação que é dada do 1008 com o 1007, 1007 com o 1008, né, é de que são elementos aí específicos e também, né, de certa forma, essenciais, porque o 1007 ele fala salvo disposição, né, no contrato, então tem que ter essa disposição, mas ou seja, o salvo é referente à proporcionalidade ou não. Essa é a interpretação que se é dada. O affectus societatis, né, é característica aí específica, obviamente, é um elemento bem específico de sociedades de pessoas, né, que nós já comentamos algumas coisas sobre isso. Então, essa relação de confiança, né, essa coisa mais intrincada, né, esse affectus societatis, esse objetivo de fim comum, esse ato em conjunto, ele é característica, é um elemento específico das sociedades, mas bem mais específico sociedades de pessoas do que sociedades de capitais. E a pluralidade de partes, né? É a existência de dois ou mais sócios do elemento comum lá que nós falamos, né? Genéricos que nós falamos agora há pouco. Então, ter duas ou mais pessoas. As exceções de sociedades que existem realmente é limitado unipessoal e a subsidiária integral, que eu já até mencionei para vocês, que nós vamos estudar cada uma ao seu devido tempo. O ato constitutivo das sociedades, né? Ele pode ser por instrumento público ou particular. Ele é firmado por todos os sócios lá naquele momento da Constituição, no qual declara as condições, né, que vai funcionar a sociedade, as condições básicas, né? E ele tem justamente, né, o momento, né, que a sociedade ela passa a deter personalidade jurídica lá de acordo com o artigo 45 do Código Civil, ou seja, o momento do registro lá no órgão competente. Sobre as teorias, né, da natureza jurídica do ato constitutivo, existem várias, gente. É interessante pegar a doutrina e dar uma olhada boa mesmo, porque são várias as doutrinas. Teoria contratualista, teoria do ato institucional, que são as duas mais importantes para a gente hoje, e sem contar todas as outras, né, que foram se desenvolvendo. É interessante o entendimento dessas doutrinas, dessas teorias, que chega, né, até o momento atual. A classificação das sociedades. As duas grandes classificações que nós temos é sociedades personificadas e sociedades despersonificadas ou não personificadas. As sociedades personificadas são aquelas que estão compreendidas entre o artigo 997 e a 1141 do Código Civil. Sociedade limitada, sociedade anônima, comandita, nome coletivo e por aí vai, né? Sociedade simples, né? E as sociedades personificadas ou não personificadas, nós temos apenas duas, né? Que é a sociedade em comum, artigo 986, e a sociedade em condição de participação, que nós vamos ter uma aula específica para isso, que é justamente do artigo 991 ao 996, certo? Quanto, né, ainda a classificação, quanto à responsabilidade dos sócios. A responsabilidade pode ser ilimitada, limitada ou mista. É ilimitada quando os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente, né, pelas obrigações sociais. Exemplo, sociedades em nome coletivo. A sociedade simples pura, né, tem uma responsabilidade ilimitada.
As sociedades limitadas, né, quando o sócio responde até o montante integralizado, é o caso da sociedade limitada, propriamente dita, e das sociedades anônimas, e a sociedade mista, que pode ser aí de dois tipos, né? Ou seja, quando tem uma categoria de sócios em que uns têm responsabilidade limitada, outros ilimitada, né, em relação ali àquela sociedade. Exemplo, a comandita, né? A comandita tem duas categorias de sócios, comanditados e comanditários, e cada um tem responsabilidades diferentes. Quanto ao capital social ainda, nós podemos dizer que ele pode ser fixo ou variável. Todas as sociedades personificadas, exceto a cooperativa, têm capital social fixo. Somente a cooperativa ela tem capital social variável, né? Artigo 1094, inciso 1. Então essa seria aí a nossa exceção. A outra, né, quanto à forma de constituição, a classificação dela seria ou contratual ou institucional. O contratual, a grande maioria regulamentada aí no Código Civil, né, que tem a sociedade simples, a limitada, comandita, nome coletivo, enfim, todas do Código Civil. E a institucional, né, que são aquelas constituídas por meio de estatuto, né, tem um ato de natureza institucional, exemplo, a SA, e, né, sociedade anônima, e as sociedades em comandita por ações. Antigamente, né, quanto à classificação das sociedades, antigamente se falava em sociedades civis e sociedades comerciais. Com o Código Civil de 2002 acabou vamos dizer, essa classificação. Não existem mais as sociedades civis e sociedades comerciais, porque hoje ou são sociedades empresárias ou sociedades não empresárias, né? Que a teoria da empresa mudou essa nomenclatura, vamos dizer assim, né? Então hoje seria sociedades empresárias, sociedade simples ou sociedade aí não empresária, né? Que são aquelas lá do parágrafo único do 966, as empresárias são do caput do 966. Então, ainda quanto à classificação, né, nós podemos meio que para fechar esse quadro, seriam sociedade de pessoas, sociedade de capitais. Sociedade de pessoas é quando as condições ou as qualidades pessoais dos sócios, elas são indispensáveis ali para manter a unidade daquela sociedade. E na sociedade de capitais é quando a prestação, a contribuição pecuniária é a parte mais importante para manter aquela sociedade do que necessariamente a qualidade aí dos sócios. Nós temos na sociedade de capitais propriedade e gestão, de certa forma, separadas, é uma característica. Enquanto na sociedade de pessoas nós temos o elemento que eu falei para vocês, que é o affectio societatis.